Olá, se você está nesse vídeo aqui é porque você tem acompanhado a polêmica que gerou Mestres do Universo, a nova produção da Netflix lançada por Kevin Smith. Após um hype imenso, a galera da fanbase ficou extremamente irritada pelas propagandas enganosas que os trailers apresentavam sobre essa nova produção. Mas se você está curioso para saber quais são os principais contrapontos da produção original de He-Man e esta continuação da Netflix, fica comigo neste vídeo porque eu vou estar apresentando para você aqui quais são e por que elas existem. Mas antes, roda a vinheta! Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Cappuccino. Eu me chamo Laerte Ribeiro e para mim é um prazer e uma honra estar aqui com vocês mais uma vez. Eu quero aproveitar a oportunidade para convidar você para conhecer o Chiqueiro Nerd, que é um canal que aborda assuntos dos mesmos temas que a gente, e eles fazem uma coisa bem bacana que são reacts de trailers e lançamentos que estão por vir. Dá um pulinho lá, dá uma força para os garotos que eles são maravilhosos, são show de bola, e aproveita e comenta lá, olha, o Laerte do canal Cappuccino me indicou aqui, então eu tô aqui para dar uma força para vocês e para ver vocês dois crescerem juntos, tá joia? Mas continuando. Hoje nós vamos abordar He-Man e os Mestres do Universo, ou como é a sua continuação na Netflix, apenas Mestres do Universo. Para entendermos bem essa história, nós precisamos, antes de mais nada, compreendermos qual é o público-alvo da Netflix. A Netflix tem um público voltado para as mulheres. Isso já ficou muito bem claro, por exemplo, em Cavaleiros dos Zodíacos, onde este Shun aqui virou este Shun aqui. Então, tendo isso em vista, vamos entender quais são os contrapontos da produção original e a sua continuação. Particularmente, eu gostei muito da sua continuação na Netflix. Eu acho que o produto ficou com uma qualidade técnica muito boa. Os efeitos em 3D, assim como a produção em 2D, ficaram fantásticas. Eu não senti nenhuma distância muito grande quando os veículos eram apresentados em 3D dentro de uma animação que em sua maior parte foi em 2D. Mas dito isto, nós vamos apresentar aqui para vocês quais são os contrapontos do produto original para a continuação da Netflix. O principal deles e o que mais irritou toda a fanbase foi que toda a propaganda foi em cima de He-Man, vendendo He-Man como protagonista da história, como sempre foi. Mais diferente do que acontece, He-Man entrou no primeiro episódio apenas para morrer e dar o background necessário para que Teela pudesse assumir o manto de heroína e vestir o manto de resolver os problemas de Etéria. Isso por si só já foi o suficiente para deixar toda a fanbase irritada e indignada com a propaganda feita em cima deste novo produto. O que bem a Netflix sabia é que se a propaganda fosse feita em cima de Teela, embora seria muito mais honesta, não venderia como vendeu sendo feita em cima de He-Man. Afinal de contas, He-Man já tem toda uma gama, toda uma fanbase construída ao longo de décadas, com base na infância em que todos os jovens da época cresceram assistindo a essa produção e se tornaram os adultos de hoje em dia. Ponto para a série foi trazer o capricho em cima dos veículos e animais mecânicos da série, como por exemplo o cavalo mecânico ou os veículos de transporte do desenho. O que para quem é da década de 80 e comprou os brinquedos da Mattel, sentiu uma nostalgia muito acentuada nestes momentos. Pontos falhos aqui. Dentre tudo que abordaremos em se tratando tanto de enredo, como também das distâncias entre o produto original e a continuação pela Netflix, nós temos que levar em consideração que He-Man começou o primeiro episódio apenas para ser morto e não houve nenhuma homenagem, nenhuma demonstração do enredo em enaltecer e acentuar a grandiosidade deste personagem dentro desta história. Afinal de contas, estamos falando do protagonista de anos e anos a fio, levando a história de Mestres do Universo adiante. Mas continuando. Temos também dentro do enredo o momento em que Teela é abordada por uma velhinha para pegar uma missão e buscar um cálice. Mas que também não é dito que cálice é esse. Simplesmente vá lá no castelo e pegue um cálice para mim. O que por si só também já é uma falha de enredo em detalhar especificações para que a Teela pudesse chegar lá na Montanha da Serpente e encontrar o cálice desejado. Mas por coincidência, ao chegar lá na montanha, dentro da Montanha da Serpente, Teela encontra um cerimonial ao qual um cálice sagrado está sendo usado para fazer com que as pessoas sejam transformadas e que o mundo mecânico venha tomar mais força dentro do reino de Etéria. Aqui vale um contraponto também, para quem já jogou Metal Gear, percebeu que toda a ambientação dentro da Montanha da Serpente parecia mais você estar num cenário de Metal Gear, onde vários equipamentos mecânicos estão ali construindo todo um cenário que antigamente era feito do interior de um monstro, do interior de uma serpente, como no desenho original.
Isso também de forma alguma diminui o produto ou diminui a qualidade do produto, porque de fato o background nesse momento é que a magia está sumindo e os equipamentos mecânicos estão tomando força e resolvendo as dificuldades dos moradores e dos habitantes de Ethereum. Acompanhando a história do primeiro, segundo e terceiro episódio, você percebe que Tila não tem motivação alguma para de fato aceitar a empreitada e resolver o problema da magia de Ethereum. Mas, no entanto, sem nenhum tipo de explicação, ela indo contra tudo que apresentou até o momento, do pedido de que ela fosse resolver este problema, resolve aceitar e vai lá em busca da solução do problema de Grayskull. O outro contraponto interessante aqui para se analisar: se o castelo de Grayskull estava ali, imbuído de magia para que ele fosse camuflado, para que ele protegesse toda a magia do reino de Ethereum, por que os anciões não ocultaram o Salão do Saber, transformando ele numa montanha, ou numa floresta, ou deixando simplesmente invisível e, ao contrário disso, transformou em um castelo? Embriagado, o senhor sabe o que é crime? Não sei. Afinal de contas, é um tanto contraditório você querer esconder riquezas dentro de um castelo para poder esconder essas riquezas de pessoas interessadas em roubá-las, não é mesmo? Então, já no primeiro episódio, Feiticeira é enganada por Esqueleto, que transformou um de seus lacaios na imagem de He-Man. O que torna tudo mais absurdo é que Feiticeira, além de ser a protetora dos poderes de Grayskull, ela consegue perceber a essência da vida das pessoas que estão ao seu redor. E como que ela não percebeu que era um homem mecânico que estava ali travestido de He-Man? Aqui nesta série, como o produto original da Netflix é voltado mais para o público feminino, você percebe um grande protagonismo das mulheres e os homens são deixados de lado. O único homem que é permitido acompanhar Tila na história é um robô feito à imagem e semelhança de Mentor na sua juventude. O que nem a imagem e semelhança não é, porque ele tem a aparência mesmo de um robô e não de um homem. E Mentor foi um dos únicos homens que protagonizou um dos momentos de valor nestes primeiros 5 episódios. Afinal de contas, He-Man começou o primeiro episódio entrando ali somente para morrer, e Mentor conseguiu salvar Tila em uma embarcação ao qual ela estava sendo levada pelo Aquático para cumprir uma de suas missões. Aquático esse que serviu também só de Uber aqui nesses 5 primeiros episódios. Um personagem riquíssimo que poderia ter sido muito bem melhor aproveitado nesta continuação de Mestres do Universo, mas só serviu aqui de Uber para pegar Tila num ponto, transportá-la pelo mar e levá-la ao seu objetivo. Vale mais uma ressalva aqui quando a Feiticeira, nesta embarcação, indo com Tila pelo mar, diz para Tila que Mentor era o mais perigoso dentre os inimigos de Esqueleto. O que é estranho, afinal de contas, quem sempre resolveu o problema em todos os episódios da década de 80 foi He-Man. Uma curiosidade aqui é que He-Man, os Mestres do Universo, foi o desenho precursor que rompeu tabus e transformou toda uma era. Afinal de contas, até o lançamento de He-Man, os desenhos eles eram cartoonizados, eles eram caricatos. Eram Mickey, eram Papalégua, eram Pernalonga, eram desenhos que não tinham a imagem do homem musculoso e sem camisa. Isso foi um tabu na época que He-Man teve que enfrentar e logo seguido por G.I. Joe. E o que acontece é que como esse desenho era voltado para as crianças, a Mattel, que foi a detentora, a produtora da ideia original para o desenho de He-Man, ela tinha feito bonequinhos em cima do filme de Conan e ela queria vender esses bonequinhos para a criança. Mas como Conan era um filme sanguinário que tinha decapitação e tinha sangue, vísceras e tudo mais, ela precisou criar um outro produto para vender os seus bonecos. Então ela começou a vender os brinquedos com cards, com desenhos, como se fosse gibis, com historinhas de He-Man. E mudou o título para He-Man, pintou a cor do cabelo do Conan e transformou o Conan em He-Man. O que acontece é que esses gibis foram pegos e transformados em desenho, transformados em animações animadas voltadas para as crianças. Mas o público era infantil. E se essa continuação da Netflix é voltada para o enredo original, a gente já começa o primeiro episódio com He-Man enfiando a espada em Esqueleto e matando o Esqueleto e morrendo no processo. O que já é um choque. Esse público é para criança ou não é para criança? Também não sei. Temos também a morte de Musgo, quando o Esqueleto mata Musgo pulverizado por chamas, que faz com que He-Man tome essa ação insana de matar Esqueleto após décadas lutando contra o Esqueleto e não usando a espada para nada. Inclusive, tem um desdenho de Esqueleto quando diz que até que enfim He-Man resolveu usar aquela espada para alguma coisa. Afinal de contas, nos desenhos de He-Man e os Mestres do Universo, ele sempre usou a espada somente para rebater magias e nunca para ferir nenhum
de seus inimigos. Pessoal, e aqui nós chegamos num ponto onde He-Man, após ser resgatado por Teela do mundo dos heróis lá, do mundo após a morte, ele resolve se transformar, aliás, melhor dizendo, o Príncipe Adam, resolve se transformar em He-Man na frente de Esqueleto e na frente de todo mundo. Afinal de contas, ele não tinha se acostumado ao longo de décadas tendo que se esconder para transformar em He-Man e esconder sua identidade. Agora, todo mundo pode saber e não tem problema isso, porque faz parte da continuação de He-Man, não é mesmo? É verdade. E aí, ele serve para quê? Para entrar no final do 5º episódio, Príncipe Adam se transformando em He-Man e é apunhalado por Esqueleto e cai no chão, mais uma vez sendo inutilizado instantaneamente. E vale uma ressalva que lá no primeiro episódio, antes de Esqueleto poder pegar a magia de Etéria para ele e acontecer tudo que levou o He-Man a ser extinguido, He-Man fica ouvindo Esqueleto naquele discurso bem da década de 80, mesmo quando o vilão conta todo o seu plano antes de conseguir a vitória e sendo desta forma impedido pelo herói. E uma outra contrapartida pouco abordada aqui foi a mamãe feiticeira, a mãe de Teela, que resolve parar o tempo para poder curtir um pouco mais a presença de sua filha, mas em momento algum resolve dizer para sua filha que ela é sua filha. Como é que pode uma mãe? Bom, pessoal, essas foram as nossas impressões de He-Man, os Mestres do Universo, ou melhor, Mestres do Universo, a continuação da Netflix. Espero que vocês tenham gostado. Se tem mais alguma coisa que nós esquecemos, comenta aqui embaixo. Se você percebeu algo que destoa do produto original para a continuação da Netflix, conta aí pra gente, estamos curiosos para saber. E se você não concorda com o que foi apresentado nesse vídeo, não tem problema, comenta aqui abaixo também, nós estaremos ansiosos para saber a sua opinião, tá joia? Eu aproveito a oportunidade aqui para convidar vocês para irem conhecer o Chiqueiro Nerd, que é um canal maravilhoso, onde também são abordados assuntos da cultura pop, assuntos geek, e lá eles fazem reacts bem interessantes de lançamentos que estão por vir e dos trailers que estão saindo por aí. Fala galera, mais um vídeo do canal Chiqueiro Nerd, eu sou o Moisés. E eu sou o João. E como vocês sabem, vai estrear a segunda temporada de The Witcher na Netflix. E junto com essa segunda temporada vamos trazer algumas curiosidades e vamos explicar a primeira temporada para quem assistiu e não entendeu bem, que é bem fácil de ter acontecido. Dá um pulinho lá, diz que o Laerte do canal Cappuccino te indicou, vai lá e dá uma força para os meninos, porque os meninos são, fantásticos, viu? No mais, convido vocês para se inscreverem nas nossas redes sociais, o nosso Facebook e o nosso Instagram estão constantemente com notícias atualizadas e trazendo muita coisa bacana que a gente muitas das vezes não consegue abordar aqui no YouTube. Mas espero que vocês tenham gostado, eu me despeço por aqui, um forte abraço e falou!